Brasil, ame-o ou deixe-o. Esse foi o slogan da campanha lançada pelo governo de Emílio Garrastazu Médici para melhorar sua imagem junto ao povo. O período de seu mandato, de 69 a 74, ficou conhecido como os anos negros da ditadura. Qualquer um podia ser preso, se fosse vontade do governo. Os meios de comunicação e as atividades culturais eram vigiados pela polícia. Tudo que desagradava ao governo era severamente censurado. A ditadura não admitia críticas. O movimento estudantil entrou numa roda viva. Passeata, repressão, passeata. A flor contra o canhão, como dizia uma canção da época. Flores mesmo ninguém levava, mas o combate era desigual. Bolas de gude e rolhas contra cavalos, rojões contra revólveres, amoníaco contra gás lacrimogêneo. Nas avenidas, os estudantes avançavam pela contramão, imaginando que estavam na mão correta da história. De passeata em passeata, de repressão em repressão, o movimento foi crescendo. Em junho, mais de 300 mil estudantes saem às ruas em todo o país. O ministro da Justiça proíbe os protestos e os desfiles. O Conselho de Segurança Nacional veta as manifestações de rua, mas o Rio de Janeiro vive a Sexta-feira Sangrenta. 21 de julho de 68. Depois de um comício relâmpago na Candelária, os estudantes fazem barricadas em vários pontos da cidade. 9 horas de violência. Resultado: 4 mortos, centenas de feridos, dezenas de carros destruídos, lojas arrebentadas. A Sexta-feira Sangrenta selou um pacto entre estudantes, intelectuais e artistas. Foi decidido na Assembleia dos Intelectuais que eles comparecerão em massa à passeata. Eu estarei lá, espero que vocês também compareçam. Você, Tony? Devemos comparecer todos. Eu vou como mulher, como atriz, como mãe, como cidadã. Eu vou porque eu quero que a opinião pública saiba que nós indo temos muita coragem para desmanchar o mito do que o estudante está querendo uma coisa errada e a desordem. Eles são a nossa esperança e nós estamos de braços abertos para aceitar todas as suas reivindicações. A grande frente iria para as ruas para a passeata dos 100 mil. A passeata desfilou tranquila pela cidade e se transformou no maior protesto contra o governo militar. Organizam-se grupos clandestinos armados. Militares e subversivos lutam nas ruas. Em São Paulo, o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, depreda o teatro que apresentava Roda Viva, de Chico Buarque. 1969. Vítima de trombose, Costa e Silva deixa a presidência. O vice, o civil Pedro Aleixo, é impedido de assumir. O governo é comandado por uma junta militar. Aumenta a onda de subversão, com o sequestro do embaixador americano, que é trocado por 15 presos políticos. Morre Costa e Silva. O Congresso aprova a indicação do general Médici para a presidência. Em São Paulo, a polícia mata o guerrilheiro Carlos Marighella. Em 1970, Mário Alves, líder do PCdoB, é torturado e morto na prisão. Mais sequestros. Desta vez, terroristas levam o cônsul japonês e o embaixador alemão em São Paulo. Ambos são libertados em troca de 115 presos políticos. É morto na Bahia o ex-capitão Carlos Lamarca, um dos líderes da luta armada contra o regime. E vai chegando ao fim a onda de assaltos a bancos e sequestros aéreos, estratégia dos militantes da subversão para fugir do país. Em 74, referendado pelo Congresso, o general Ernesto Geisel é o novo presidente.
A ditadura começa a dar sinais de enfraquecimento quando o general Ernesto Geisel assume a presidência. Dificuldades econômicas anunciam o final do milagre econômico. A dívida externa contraída para financiar as obras faraônicas do governo atinge mais de 9 bilhões de dólares. A inflação chega a 34% e uma crise mundial de petróleo em 73 repercute no Brasil, aumentando o desemprego. Com Geisel começa uma abertura política lenta e gradual. Em 75, ele anuncia um acordo nuclear e a construção de 8 usinas para gerar energia. Surge Angra 1, aumentando a dívida externa. Uma guerra silenciosa continua. O jornalista Vladimir Herzog é morto no DOI-CODE, em São Paulo. Estudantes no Largo São Francisco se manifestam pela anistia dos subversivos e pedem liberdade. Os jornais Opinião e o Carioca param de circular. Logo depois, desaparece a revista Realidade. Em 1979, já no governo Figueiredo, os presos políticos foram anistiados e os exilados começaram a voltar ao Brasil. Em 82, foram escolhidos de forma direta os novos governadores. Em 1984, o povo saiu às ruas, exigindo eleições diretas para presidente. Foi a maior manifestação política do Brasil. A emenda que pedia as diretas não conseguiu votos suficientes para ser aprovada na Câmara, contrariando a expectativa da população. Tancredo Neves foi escolhido candidato de oposição nas eleições indiretas. A indicação do governo era disputada entre Paulo Maluf e Mário Andreasa. Com a vitória de Maluf nas prévias do PDS, o partido se dividiu. A Frente Liberal resolveu apoiar Tancredo, indicando como candidato a vice José Sarney. Tancredo venceu no colégio eleitoral no dia 15 de janeiro de 85, mas não chegou a assumir. Antes da posse, ele foi internado com uma crise de diverticulite. A doença o mataria no dia 21 de abril de 85. Em seu lugar, assumiu o vice José Sarney, primeiro presidente civil depois de um ciclo de 21 anos de governos militares.